Parceria Hospital Sírio-Libanês. Pratique o isolamento social. Fique em casa. Peguem seus carros e vão andar, mas não sejam irresponsáveis de amanhã transformar Goiânia num ambiente de disseminação do vírus. Este é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao se dirigir a um grupo de manifestantes em Goiânia em meio à pandemia. Com a chegada do novo coronavírus ao Brasil, governos estaduais resolveram adotar medidas mais extremas para evitar o alastramento da Covid-19. Passados 57 dias do primeiro caso confirmado no Brasil, esses estados iniciam seus planos para a flexibilização do isolamento. O afrouxamento ocorre em meio à troca no comando do Ministério da Saúde, com a entrada de Nelson Teich no lugar de Luiz Henrique Mandetta. E fazer um planejamento, um projeto que já está sendo feito para revisão do distanciamento social. Além das diretrizes federais, governadores e prefeitos têm sofrido pressões por parte de setores econômicos, como ilustra bem este trecho do discurso do presidente da Fiesp, Paulo Scaff. É fundamental que a gente passe essa tempestade e as empresas cheguem, depois desse período, vivas, para que a gente recupere a economia. Alguns estados já promovem a flexibilização do isolamento e outros estão programando a abertura gradual de algumas áreas, como o comércio. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, estado com mais de 1.000 casos, determinou o fechamento apenas de shopping centers, galerias e academias. Para as demais atividades, recomendou-se o fechamento, mas sem decreto que obrigue a ação. Esse freio que nós fazemos no volume de setores, vamos dizer assim, que pode ficar aberto e que não pode ficar aberto, é justamente para você não superlotar as ruas, o transporte público, que é um problema, talvez um dos mais graves nesse sentido. De forma semelhante, alguns políticos optaram pela restrição do comércio por menos tempo, como no Mato Grosso do Sul, com mais de 170 casos, e Roraima, com mais de 280, onde parte das atividades foi reaberta no dia 28 de março. Em primeiro lugar, eu quero proteger a saúde e a vida das pessoas. Mas, por outro lado, também, nós temos que manter os empregos. As pessoas têm que trabalhar para não morrer de fome. Em Santa Catarina, estado com mais de 1.090 casos, apesar de parte do comércio ter reaberto no dia 13 de abril, as escolas só estarão liberadas a partir do dia 31 de maio pelo governador Carlos Moisés. Para liberarmos, a partir de amanhã, por meio de uma portaria, uma série de atividades de profissionais autônomos aqui em Santa Catarina, que manterão distanciamento seguro. No Distrito Federal, com mais de 900 casos, o governador Ibanez Rocha decidiu liberar o funcionamento de todo o comércio e indústria. Bares, restaurantes e academias poderão abrir a partir de 3 de maio. Veja que o tratamento aqui em Brasília ele é feito de uma maneira exatamente pela condição da cidade. Em Minas Gerais, com quase 1.300 casos, o governador Romeu Zema atribuiu a flexibilização do isolamento ao uso de máscaras de pano. E qualquer tecido pode produzir uma máscara. Hoje é uma recomendação, mas em breve será uma exigência. Outros estados têm sido mais radicais quanto à ordem de quarentena e, na contramão do governo federal, resolveram ampliar o período de isolamento. No Rio de Janeiro, que tem mais de 5.500 casos, a quarentena vai até o dia 30 de abril, com permissão de multa a quem descumprir a ordem. Daqui a pouco nós vamos começar a levar para a delegacia. Então eu vou pedir mais uma vez, não saia de casa, é uma ordem. Em São Paulo, epicentro da Covid-19 no país, com quase 16.000 casos, o governador João Dória decretou a continuação da paralisação do comércio até o dia 10 de maio. Está prorrogada a quarentena em todo o estado de São Paulo, valendo a determinação do governo do estado para os 645 municípios do estado de São Paulo. No
último dia 11 de abril, o Ministério da Saúde defendeu que Manaus, Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro não relaxem nas medidas de isolamento. Mesmo assim, São Paulo já estuda uma flexibilização a partir do dia 11 de maio. Segundo o governo, essa medida será feita em etapas, com autorizações específicas para cada região do estado, determinadas pelo avanço da doença. Os detalhes serão divulgados somente no dia 8 de maio. Os critérios da nova quarentena, daquilo que virá a partir do dia 11, serão diferenciados e de acordo com os dados científicos apurados em cada cidade e pelas regiões do estado de São Paulo. No caso de São Paulo, o infectologista do Instituto Emílio Ribas, ouvido aqui por este podcast, o Jean Gorenstein, ele considera precipitada essa flexibilização. O pico ainda não chegou, ele está mostrando, e aí alguém vira e fala assim, poxa vida, mas essa curva que vocês falaram, esse pico não chegou há 4, 5 semanas, é verdade. E ele não chegou exatamente pela quarentena. Nós estamos empurrando isso lá para frente. E algumas cidades a circulação do vírus ela está tão importante, especialmente estou falando de município de São Paulo, por exemplo, que já chegou realmente nas periferias. Então hoje a maior número de casos que acontecem em São Paulo acontecem nas zonas periféricas com aumento de pelo menos 50% de mortalidade. Quer dizer, nós já estamos observando 2 aspectos. Um grande número de casos na periferia. 2, a não possibilidade de uma otimização de assistência que ocorre exatamente na periferia. Nos hospitais que são referenciados, que têm unidade de terapia intensiva e que muitas vezes não conseguem ofertar uma assistência talvez qualificada, porque muitas vezes acabam sendo jovens, inclusive, que procuram aquelas unidades de uma forma muito mais tardia e não conseguem ter a assistência realmente adequada a ponto de manterem-se vivos. Já para o infectologista Ricardo Greenbaum, da Sociedade Brasileira de Infectologia, a curva de São Paulo já está achatando e, com isso, é possível fazer uma abertura controlada. Nenhum médico, epidemiologista, infectologista que estão mais dentro do planejamento político deseja um isolamento social. Isso não é uma coisa feita do coração para que a gente prejudique a sociedade. Ao contrário, quando se fala em distanciamento social, o nosso desejo é reduzir o impacto que existe sobre o número de mortes e que tenha o menor prejuízo possível para a economia, porque a própria epidemia por si só ela é prejudicial. O que a gente observa no estado de São Paulo, depois eu vou fazer um paralelo com outros estados, é que o número de internações cresceu mais lentamente. A estimativa de contaminações, a média é que uma pessoa infectada transmita para 3 pessoas. Com distanciamento social nós temos esse número de 0,9 em 1, ou seja, uma taxa de transmissão baixa. Isso diz que nós conseguimos fazer aquele achatamento e a infecção vai se esparramar, ou seja, nós vamos ter ela em menor quantidade por um tempo prolongado. Quando existe esse controle, de uma forma articulada, junto com as autoridades sanitárias, pensando somente no lado técnico, é possível fazer uma abertura controlada da economia e é óbvio, se o resultado for ruim, pode até voltar a alguma coisa. Não acredito. Ela sendo feita disciplinadamente, com a colaboração das pessoas de uma forma ponderada, você vai ter um pequeno aumento no número de casos, mas não vai ser uma coisa catastrófica que gere o caos, e consegue reativar a economia, que é o que todos desejamos. Essa mesma situação ela não pode ser aplicada a locais onde o saneamento básico, as condições locais, por exemplo, Amazonas, Pará, estados que estão tendo um descontrole, talvez as medidas de momento do afrouxamento possam ser diferentes daquele planejado para São Paulo, Minas, Rio, onde as condições foram feitas de uma forma mais apropriada. No entanto, Ricardo Greenbaum lembra que antes de relaxar é preciso tomar uma série de medidas, principalmente com transporte público nas grandes cidades. E o transporte público não deveria conviver em situação alguma, não só nessa epidemia, com a superlotação e com a qualidade que ele vive no Brasil.
No momento que nós temos um transporte coletivo hiperlotado, nós temos inúmeras infecções sendo transmitidas e também aqui no Covid. E é mais grave porque o Covid é uma infecção mais devastadora que outras. O que deveria ser feito aqui, na verdade, é uma organização do transporte público para evitar aglomeração, diminuindo a possibilidade de pessoas em pé, disponibilizando álcool gel sempre que possível, aumentando a oferta de carros e trens, de forma a gente ter um escalonamento, outra coisa, escalonamento de horários, outra coisa que pode ser feita para minimizar a superlotação de transporte público. O que a gente quer é evitar as três coisas, na verdade, são três grandes medidas de prevenção para essa epidemia e não os detalhes que muitas vezes trazem. É distanciamento social, higienização das mãos e a toalete respiratória. Em 20 segundos, vamos abordar mais a fundo essa ideia de flexibilizar o isolamento social com os nossos convidados de hoje, os infectologistas Jean Gorenstein e Renato Greenbaum. Em tempos de Covid-19, vamos ser responsáveis, praticando isolamento social e não disseminando notícias de fontes desconhecidas. O Hospital Sírio-Libanês tem uma página especial com informações sempre atualizadas. Acesse hsl.org.br/coronavírus. Como falamos anteriormente, a tendência da maioria dos estados é abrandar o distanciamento social. A pergunta que fica é: esse é o momento mesmo de flexibilizar? Um isolamento intermitente pode levar a uma situação de caos? Para o infectologista do Instituto Emílio Ribas, Jean Gorenstein, a questão sobre flexibilizar ou não vai depender dos dados epidemiológicos de cada município brasileiro. Primeira questão, grande aspecto é imaginar que no Brasil nós temos 5.570 municípios. 4.500 estão livres de doença, ou seja, não tem caso e não tem doente. Não tem nem a circulação de detecção de um caso, nem a presença de pacientes doentes. Dessa forma, nós temos um pouquinho mais de 1.000 municípios que eu tenho a presença, então, de um caso documentado, seja por sorologia ou por doença. Assim, medidas deveriam ser tomadas preferencialmente nesses municípios que não tiveram, então, esses casos documentados, para que eles pudessem ter medidas protetivas, inclusive com barreiras, eventualmente até fronteiriças. Em contrapartida, naqueles outros 1.000 municípios, a avaliação ela tem que ser baseada nos índices epidemiológicos. O número de casos que acabam acontecendo, os 56% desses municípios são abaixo de 100 mil habitantes. E existe a presença de 3 casos para cada 100 mil habitantes. Em contrapartida, existem para aquelas cidades acima de 1 milhão de habitantes, a média de 33 casos para cada 100 mil habitantes. Ou seja, eu vou precisar tomar medidas muito mais efetivas exatamente naquelas cidades, naquelas megalópolis em que existe realmente um grande índice populacional, porque a circulação do vírus ainda se mantém alta, elevada, e, portanto, deve ser avaliada cidade a cidade. Se só a quarentena deve ser tomada como posição, ou algum município poderá necessitar ou ser solicitado até fazer medidas muito mais efetivas como o lockdown. Já o infectologista Ricardo Greenbaum, da Sociedade Brasileira de Infectologia, diz que é preciso levar em conta também a questão econômica da população. Além disso, afirma que o uso de máscaras não é essencial para a tomada de decisão sobre afrouxar o isolamento. Tem que ser levado em conta, em primeiro lugar, o sofrimento econômico que a população está tendo, tem que sempre ser pensado. Nós não queremos ninguém morrendo de fome, não queremos ninguém desempregado. Então, nós temos que voltar atividades econômicas que dão sustento para as pessoas, mas temos que pensar também em evitar
atividades que tenham uma alta aglomeração, que tenha um alto potencial de se transformar em explosivas, como, por exemplo, liberar shows em estádios, mesmo liberar aulas, são coisas que podem ser por um segundo plano. Nesse momento, a atividade econômica mais essencial para a população, ela tem que ser priorizada. Muitas das coisas estão sendo feitas de uma forma também não técnica, ou seja, vamos liberar e usar um medicamento para prevenção, vamos fazer uma vacina para tuberculose, vamos usar máscara. A gente mostrou como infectologista que o uso de máscara tem uma utilidade parcial, porque a maior parte da transmissão é feita pelas mãos. Então, se você usar máscara num ambiente coletivo, ajuda, mas não é ela quem determina se nós vamos ou não afrouxar o isolamento social. Quem vai afrouxar isso é a curva de ocorrência da doença, é a capacidade que nós temos de lidar e de evitar um grande número de mortes. As máscaras são ferramentas acessórias, não são a base da decisão. Recentemente, um artigo publicado na revista Science por 5 cientistas da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, deu o que falar. O estudo mostra que medidas de isolamento social para conter a pandemia do novo coronavírus podem ser necessárias até 2022, caso não haja vacina ou tratamento capazes de conter a Covid-19. Jean Gorenstein concorda que sem um imunizador, o isolamento pode ser esticado por bastante tempo. Isso será uma realidade se nós não tivermos a vacina. A vacina é a única forma da gente ter de proteção. Porque o que acontece? Quando eu tenho um vírus que chega numa população que é uma população vulnerável, ou seja, que nunca entrou em contato com esse vírus, eu tenho uma chance de todos daquela população serem comprometidos e ficarem doentes. Então eu vou ter um pico da doença. Ora, como que eu evito esse pico da doença? Escondendo as pessoas em casa, fazendo esse isolamento para que a velocidade de dispersão desse vírus na população, do número de pessoas doentes na população, seja menor. Então as pessoas devem estar falando, bom, então quando agora liberar, quer dizer que eu posso sair, está tudo ok? Não é uma verdade. O que vai acontecer é que as pessoas que não tiveram e que não se prevenirem, mantendo o distanciamento social, usando máscara, usando álcool gel, vão estar pegando o vírus. Se elas pegam o vírus, o que passa a acontecer? Elas fazem doença. E assim vai. Como que eu poderia fazer algum bloqueio? O bloqueio só vai acontecer se eu tiver uma vacina. Daí eu digo, pessoal, vocês estão ficando em casa, mas eu vou vacinar agora vocês. Daqui a 12, 15 dias essa vacina já está com efeito, com produção de anticorpos específicos e vocês podem ir para a rua. Então nós não temos isso. Se nós ainda não tivermos até 2022, vão ser esses movimentos de abre e fecha. Ricardo Greenbaum não acredita que chegaremos a ponto de um isolamento intermitente. Dependendo de como se comportar, se, por exemplo, começar a haver um abrandamento e houver uma explosão do número de casos, talvez isso seja necessário. O que a gente torce, a gente não quer que aconteça. Se isso tudo for feito disciplinadamente, nós acreditamos, a maioria dos infectos e epidemiologistas acreditam que continuaremos tendo casos durante algum tempo, um tempo prolongado, mas uma capacidade administrável, que não cause um caos à sociedade, às pessoas, à economia. Eu acho pouco provável que teremos quarentena intermitente, mas isso não pode ser descartado. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Nosso e-mail é podcast@estadão.com. A gente se fala daqui a pouco, às 5 da tarde, com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Até lá! Estadão Notícias.